Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula de preparação para o concurso público da Prefeitura de Xinguara, no Pará. E hoje a gente vai seguir discutindo a 15696, que é basicamente a norma que trata aí de execução de formas e escoramentos para estruturas de concreto. Na aula anterior, na aula 17, nós resolvemos aí um bom punhado de questões, tá? 35 questões, abordamos os principais conceitos e, como eu prometi para vocês, eu disse que traria um resumo. Foi comentado também na aula anterior que o assunto de formas e escoramentos ele permeia pelo menos 3 normas aí no nosso radar. 4, na verdade, se a gente incluir a NR18, que nós podemos incluir aqui também lá na parte de estruturas de concreto, há um trecho que diz respeito a formas e escoramentos. Pessoal, as considerações preliminares aí que a gente faz, se você achar que eu estou falando muito devagar, você joga na velocidade 2 aí, pega uma água, um cafezinho, papel e caneta para você tomar nota daquilo que for relevante para você. Eu desde já digo que vou disponibilizar esse conteúdo aí, vou deixar na descrição, tá? Tá o link no Dropbox aí embaixo. E já se inscreve, clica em gostei para valorizar o nosso trabalho aí e a gente já vai entrar na nossa aula. Qual é o meu objetivo aqui com a aula 18? O objetivo é o seguinte, a gente passar por aqueles principais pontos, tá? Já fiz diversos grifos aí na norma. O conteúdo que a gente vai checar aqui abaixo, é um conteúdo mesclado, isto é, vem de diversas normas, vem da 15696, vem da 12655, vem da 14931, vem da NR18, vem de todas essas normas, tá? Então, eu separei para falar aquilo que vem da 15696, aquilo que vem da 14931, aquilo que vem de cada uma, tá bem? E o que eu quero dizer para vocês? Não é uma norma difícil, tá? A gente tem que decorar mesmo, não tem jeito, aqueles principais pontos, mas é aquele tipo de norma que as alternativas que o examinador coloca para você, você fala, poxa, isso aqui faz sentido, ou não, isso aqui não faz sentido. Muitas das questões, ainda que você não tenha um conhecimento aprofundado da norma, a menos que seja um detalhe específico, o examinador ele troque, faça um jogo de palavras ali que comprometa a assertividade da alternativa, e esse pode ser um problema. Mas eu diria que, no geral, comparando com a 6118, ela é uma norma mais tranquila, você já não tem tanto cálculo. E o princípio de Pareto, que eu coloquei aqui para comentar com vocês também, é que é o seguinte, pessoal, isso aqui é um resumo, tá? Mas não dispensa de maneira alguma a leitura da norma, leiam a norma, leiam as 4 normas, tá? Isso aqui são 4 normas relevantes. Isso aqui trata do preparo, controle e recebimento de concreto. Isso aqui trata de execução de estruturas de concreto. Isso aqui trata só das formas e escoramentos. E essa aqui trata das condições do meio ambiente de trabalho, da indústria da construção, etc, etc. Leiam essas 3 normas. Elas são importantes. O que eu vou trazer aqui é só a ponta do iceberg. É só aquilo que mais foi cobrado até agora, tá bem? Porém, eu disse que é a ponta do iceberg, mas é a ponta refinada do iceberg, tá? Eu diria que das questões de formas e escoramentos, 80% das questões você consegue resolver com aquilo que vai ser elencado aqui agora. Com aquilo que vai ser tratado nessa aula, 80% das questões você consegue tirar. Agora, aqueles 20% vai ser para aquele tópico mais específico, ou assuntos mais periféricos que estão na norma, não são o cerne da coisa, mas que estão lá. E se estão, o examinador tem direito de cobrar. Tudo bem? Então vamos avançar. Pessoal, sobre a 15696, trata da execução aí de formas e escoramentos, tá? E essa aula vai ser uma aula curta, vocês podem ficar tranquilos. Enfim, vocês já estão vendo o comprimento aí, o conteúdo já foi postado, certo? Mas ela não será uma aula muito extensa não, certamente a gente vai ficar em torno de 40 minutos, 1 hora aí, porque a ideia é só passar por sobre o conteúdo e pontuar aquilo que for relevante. Dá para resumir muita coisa aqui, é o que eu vou fazer, tá bem? Então, pessoal, a 15696 trata de quê? De formas e escoramentos, a execução dessas estruturas provisórias, entendido? Sobre os requisitos que esses projetos, o projeto de escoramento precisa ter, são cargas admissíveis, posicionamento de todos os elementos
Isso aqui é bastante cobrado. Pergunta assim: deve vir com plantas, cortes, vistas e demais detalhes de tal forma que não fiquem dúvidas para a correta execução? Isso aqui vem bastante, tá? Então, caso a banca pergunte, já fica aí. Tem que vir, não pode restar dúvida. A marcação de cada ponto, onde deve ficar cada escora, cada trava, cada cunha, cada apoio, entendido? São requisitos aí para o projeto de escoramento. Para o de forma, a mesma coisa. Deve ter esse detalhamento, de modo que não fique dúvidas para a correta execução. E as formas, elas receberão diretamente o concreto, ao passo que o escoramento, ele vai só fornecer o suporte ali para as formas, como o nome sugere, claro. Portanto, os critérios das formas, eles estão mais relacionados ao concreto, tá bem? Ao lançamento do concreto, ao adensamento do concreto, à consistência do concreto, do que as escoras. E vocês notem que há uma predominância mais de uma questão de detalhamento e de carga, enquanto que aqui o foco ele já vem um pouco mais para o concreto, tá bem? Mas ambas as situações deve-se ter esse detalhamento rico aí em plantas, vistas, cortes, elevações, para que não restem dúvidas quanto à execução. O projeto de forma pode incorporar catálogos técnicos, manuais de instrução e montagem. Então, pessoal, você está construindo lá uma obra de arte, vai ser meio que um monumento da cidade e você fez o projeto e tudo mais, só que trata-se de um escoramento alemão, entende? Então não é um tipo de estrutura habitual. Então, nesse sentido, evidentemente, é interessante que se incorpore catálogos técnicos, manuais de instrução e montagem, que você passe, que você convide a fábrica para ministrar um treinamento para a sua equipe, tudo bem? E isso vai ficar tudo a critério do responsável técnico da obra, entendido? Mas pode, se a questão perguntar para você, como eu já respondi, perguntar assim: o projeto não pode incluir catálogos técnicos, vedado a inclusão de catálogos técnicos. Isso aí não procede, tá? Você marca incorreto. E aqui eu fiz uma síntese aí das cargas mínimas, de acordo com a 15696. Expressões de vento, 0,6 kN/m². Importante lembrar a do vento, a sobrecarga de trabalho e das plataformas de trabalho, tá? Essa aqui é importante lembrar também o que isso aqui diz? Diz que o peso próprio da estrutura de concreto a ser escorada e o próprio escoramento tem que ser o mínimo de 4 kN/m², ou 400 kg/força por metro quadrado, que faz bastante sentido, pessoal, se você for pensar, porque pensa em uma laje maciça de espessura de 10 aí, tá? Você vai ter, se você tiver, por metro quadrado, 1 por 1, 1, vezes 0,10, 0,1, 0,1 vezes 2.500, né? Vai dar 250 quilogramas de concreto só em uma laje maciça. 250 já é só o concreto. Aí você tem mais os trabalhadores que vão ficar ali, normalmente 2 seguram a mangueira de concretagem, tá? Então é uma sobrecarga razoável, faz sentido, não é exagerada não. E aqui, como eu ressaltei aqui na tabela, mínimo de 4 para o peso próprio, para sobrecarga de trabalho 2 kN/m², e para as plataformas de trabalho a gente tem aqui 1,5 kN. A especificação das plataformas de trabalho deve estar em um outro tópico. Só a gente vir aqui 4.2, acho que 4.2 que vai tratar das cargas. Isso, 4.2 cargas. A gente já vai chegar lá. Onde é que fala que tem que ser 1,5? Aqui está, é no K. Quando utilizadas plataformas de trabalho, devem ser consideradas a sobrecarga mínima de 1,5 kN/m². Dito isso, pessoal, a gente volta para cá e segue, tá? Segue fazendo um comentário, esforços horizontais. Pessoal, os esforços horizontais, eles são considerados aí, as palavras-chave para associar os esforços horizontais são
contraventamento e ancoragem, tá? Porque muitas vezes você vai puxar uma corda, vai puxar um cabo de aço ali da sua estrutura para travar alguma coisa e contraventar, e você precisa dessa dimensão de carga aí, e você deve considerar 5% da carga vertical. Então vamos supor que a carga vertical total ficou 600 kg-força por metro quadrado. 5% de 600 vai dar 30. Então você vai considerar o quê? 30 kg-força por metro quadrado aí na sua carga horizontal, os esforços horizontais, tá? Então vai ficar aí coisa de 20 a 40, 15 a 30, tá bem? Vai ficar nessa ordem aí os esforços horizontais. Estados limites de utilização, basicamente a sua deformação ela tem que ser menor que a deformação limite, o que faz bastante sentido, e a gente tem essa fórmula aqui para calcular a deformação limite, que é 1 milímetro mais o comprimento, o maior comprimento aí do vão, se for uma laje, enfim, em milímetros, tá? E a deformação total, isto é, deformação das formas, deformação do escoramento, deformação do solo, que vai absorver a carga lá, tem que ficar abaixo da deformação limite. E a gente tem uma observação aqui, calculada com carga de peso próprio do concreto e sobrecarga de 1 kN por metro quadrado, sem aplicação de coeficiente de segurança. Tudo bem, pessoal, eu coloquei... Nunca é demais a gente saber, conhecer os materiais com que nós estamos trabalhando. Nunca é demais, porque a banca pode a qualquer momento falar assim, no que diz respeito às formas que muitas vezes são constituídas de alumínio, qual a massa específica do alumínio? E aí, você vai saber? Então, é importante, sempre que possível, nós estarmos revisitando as propriedades dos materiais com os quais trabalhamos, seja a madeira, seja o alumínio, seja o aço, seja o concreto simples ou armado, o coeficiente de dilatação térmica, o módulo de elasticidade, a tensão característica compressão, tensão característica tração, tudo bem? É sempre interessante. E da madeira, eu peguei o pinus aqui, que é a mais comum aí, vamos dizer, ela tem uma massa específica aí de 600 kg por metro cúbico. Em quilonewtons, 6 kN por metro cúbico. Execução de estruturas de formas e escoramentos. Então deve obedecer a NR18 aí para garantir a segurança dos nossos trabalhadores, e a BNT 7678, ela é de prazos para remoção dos escoramentos. Requisitos para formas, elas devem ser rígidas o suficiente para não deformarem quando o concreto for lançado. Você imagina, você lança o concreto e a forma fica toda circular. Não vai permitir a conformação adequada do concreto, tá certo? Devem ser estanques. O limite aí é o surgimento do agregado miúdo na superfície do concreto. Basicamente é natural que você perca um pouco ali da água, da pasta de cimento no começo da concretagem, porém depois vem a massa de concreto que está acima e meio que faz a estanqueidade ali daqueles locais de vazamento. Então é assim que fica. Cuidados na montagem. Toda montagem deve ser executada mediante projeto, descrição do método deve estar no projeto. A retirada de formas deve ser executada de modo a respeitar o comportamento da estrutura em serviço. Foi aquilo que nós comentamos sobre a marquise. Lembrando que sempre a remoção vai ser feita do balanço para o sentido do apoio, do engaste, etc. Tá bem? No caso de dúvidas aí, você vai ligar para o projetista estrutural, quem fez o projeto dessas formas e escoramentos, ele vai dar o parecer. De forma e escoramento, não. Da estrutura. E ele vai dar o parecer sobre o comportamento da estrutura em serviço. Então, pessoal, deve se atentar para, na retirada das formas e escoramentos, por exemplo, não submeter uma estrutura que está dimensionada para um momento positivo a um momento negativo, por exemplo, porque ela não vai ter armadura para resistir àquilo ali. O que mais? O escoramento deve ser apoiado sobre artes reguláveis, cunha, para não submeter a estrutura a impactos durante a remoção.
Então, o que acontece bastante é que não se usa esses equipamentos industrializados, como essas escoras. Aí o sujeito pega um tronco de eucalipto lá, coloca embaixo da laje, e na hora de ele fazer a desescora, ele pega a marreta e dá-lhe marreta em cima da escora de pinos, de eucalipto, de que seja. Isso gera impacto que são extremamente prejudiciais. Não vai promover, pessoal, a entrega gradual do carregamento para o concreto. Vai ser repentino. Porque se ele tira com truculência essa madeira, essa estrutura de suporte, o resultado é que vai haver uma transferência truculenta, repentina também, de esforços para o concreto. Então, é tudo que a gente quer evitar aí na nossa estrutura. Então, pessoal, fazendo um overview aqui, a gente está em que tópico? A gente está falando dos cuidados da montagem, tá? Evitar recalques prejudiciais, então se certificar de que o solo que você está apoiando aquela escora, ele tem uma resistência adequada. Caso não tenha, você vai ter de fazer um lastro lá, vai ter de colocar um pranchão de madeira, vai ter de colocar um cascalho, pedir para que faça uma compactação ali com um compactador sapo, que seja, tá bem? Até evitar esses recalques prejudiciais aí. Porque você já pensou, você escora a sua laje, na hora que vem o concreto, você distribui o concreto em cima da laje, baixou 50 milímetros aqui, baixou uma grande quantidade ali. Então, não é o que a gente quer de maneira nenhuma evitar esses recalques. E tudo isso vai ser importante quando? Na hora da montagem. Isso tem que ser observado, as características do solo ali, tá bem? E zelar pela distribuição das cargas aí. Tudo bem. No caso de formas e escoramentos industrializados, devem ser seguidas as instruções do fornecedor do sistema, maravilha. Proteger o sistema de formas e escoramentos de risco de incêndio, observado na NR18. Pessoal, já caiu questão sobre isso. Ah, Thales, preciso me atentar para risco de incêndio no escoramento de madeira, no escoramento metálico até mesmo, tem um revestimento ali, alguma coisa. É necessário, pessoal. Incêndio, ele deve estar no raio de preocupação aí também quando o assunto for formas e escoramentos, tá? Porque é combustível. E a gente sabe que a receita do fogo é combustível, comburente e oxigênio. Oxigênio tem bastante e combustível também. Então falta só o comburente. E faltando só o comburente, a gente não vai correr esse risco aí, tá certo? Então devem ser previstas sim. E pessoal, algo que atrai atenção aqui é que barras de ancoragens, tirantes, tubulações, etc., eles podem ser colocados dentro da seção do elemento estrutural, desde que, tá bem, atenda essa série de 6 requisitos aqui, que é o que? Não reagir de maneira nociva, não prejudicar a geometria da estrutura, não alterar as características estruturais. Então, o que normalmente passa, pessoal? É um arame para amarrar a forma, é um aço CA60 4.2 para fazer uma agulha ali, travar de um lado de outro, tá bem? É assim que se procede. Qualquer componente embutido deve preservar a geometria das peças durante a operação de concretagem, tá certo? O que mais? Evitar o uso de formas perdidas. Formas perdidas, pessoal, por acaso você não saiba, são aquelas que você concreta e fica lá, junto com o concreto, tá? Acontece bastante em fundações grandes, fundações aí de consórcios, edifícios, etc, obras de infraestrutura, que grandes volumes de concreto, eles pegam uma chapa ondulada aí de material galvanizado e já deixa lá mesmo, tá? Você perde a forma porque não reutiliza, mas ganha na produtividade. Muitas vezes esse ganho na produtividade paga a forma 1, 2, 3 vezes até. Bem, do que você ficar lá fazendo desforma e tendo dor de cabeça e gastando homem-hora para tirar aquela forma de lá. Então acontece sim de se usarem as formas perdidas. O que mais, pessoal, que a gente tem aqui? Caso você for fazer uma forma perdida, tem que ver a durabilidade,
a compatibilidade com o concreto, questão de coeficiente de dilatação térmica, e é importante, algo a considerar, a correta ancoragem da forma perdida. Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. Então aqui a gente fala um pouco dos desmoldantes, tá bem? Salvo condição específica, os produtos não devem deixar resíduos na superfície do concreto ou acarretar algum efeito que cause prejuízo à aderência do revestimento a ser aplicado. Pessoal, um dos problemas aí do óleo queimado é que ele prejudica, tá, a aderência. Se você coloca óleo queimado na sua forma de concreto e isso se passar para o concreto ou se passar em quantidade suficiente para provocar esse efeito, não pega o concreto, o revestimento, ele não vai conseguir aderir ali. Por quê? Porque o óleo queimado ele vai formar uma película, vai formar uma resina ali que não consegue ter uma aderência. Aí vai ter de escarificar para conseguir ancorar, vai gastar produtividade de mão de obra. Então, deve atender. Não pode alterar a cor, tá? Não pode alterar a cor, não pode alterar a aderência também. Cuidados na concretagem. Nivelamento, prumo. As cargas elas devem ser suficientes para suportar o tráfego do pessoal. Estanqueidade, para eu não estar perdendo água do concreto, não estar perdendo agregado miúdo, pasta de cimento, tá? Tem 6 tanques. O que mais? As formas, pessoal, elas podem sim, isso aqui é importante se atentar, porque se a alternativa aparece para você dizendo o seguinte, as formas elas não podem ser constituídas de materiais que absorvam umidade. Elas podem ser constituídas de material que absorvam sim, desde que antes da concretagem você as molhe, para que elas estejam saturadas de água, tá bem? E quando vier a água do concreto ali, essa forma não roube água do concreto. Então pode ser utilizado sim materiais que absorvam umidade. Nunca devem ser fixadas ao escoramento. O que? As tubulações de bombeamento de concreto. Nunca fixar ao escoramento. Devem ser fixadas aos pilares já concretados. Porque, pessoal, é uma pressão tremenda. Bombear concreto a uma altura de 20, 30, 7, 5, 4 metros é necessário uma pressão considerável, tá? E o sistema pneumático hidráulico, que funciona a bomba lá, ele é cíclico. Ele manda um determinado volume de concreto, reabastece e manda, reabastece e manda. Então, é algo ininterrupto, é algo que é cíclico, é como se fossem golpes, literalmente golpes. Vocês certamente já participaram de alguma concretagem, certamente já viram algum vídeo de concretagem, sabem do que eu estou falando. Então, a gente não quer aqueles esforços associados à vibração da mangueira da bomba em nossa estrutura de forma e escoramento, nossa estrutura provisória. A gente vai associar isso a quê? Vai amarrar onde? Aos pilares já concretados, porque esses sim têm rigidez e são robustos o suficiente para suportar esse tipo de esforços. Cuidado na retirada das formas e escoramentos, então tem que obedecer o plano da desforma estabelecido pelo responsável da obra. Nem nada pode ser tocado, mexido, removido, se não houver resistência suficiente da estrutura, tá? Se ela não tiver capacidade de ser autoportante, como se diz. Nenhuma ação adicional não prevista deve ser imposta à estrutura, sem que se comprove que o conjunto tem resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que estará sujeito. Mais, devem ser fornecidas pelo responsável do projeto estrutural ou pelo responsável da obra, acordando entre as partes. O que deve ser fornecido? A análise estrutural e os dados de deformabilidade. Então, se a questão falar análise estrutural, ela é restrita ao responsável pela obra. Não, errado. Pode ser tanto o projetista da estrutura quanto o responsável pela obra, conforme o que os dois acordarem, tá? Decidirem.
Verificação de que a estrutura de concreto suporta as ações previstas. Então, basicamente, pessoal, você tem de checar as condições da estrutura, as condições do material, se já houve uma cura adequada, se o concreto já adquiriu resistência, para que possa ser feita a desforma, a remoção das formas e escoramentos. E lembrando que deve-se evitar golpes no que diz respeito à retirada desses elementos, tá bem? E eu fui grifando aqui, passando aqui, grifando aquilo que era mais relevante. Pessoal, a gente vive aí desafios ambientais fortes, tá? Isso aí é uma realidade, o planeta é só um. A gente está caminhando aí para... Eu nem sei qual a população mundial hoje, mas daqui a pouco a gente já vai ser 9 bilhões de pessoas. Eu acho que agora nós somos uns 7,6, 7,7, 7,8, 8 bi. Mas daqui a pouco a gente vai ser 9 bi, 10 bi, e assim, não tem recurso natural para todo mundo, então é necessária essa consciência aí. E as bancas, por ser um assunto tão atual e premente, questão de poluição, a indústria da construção civil, ela é uma indústria que polui demais, tá bem? A gente gasta muita energia, a gente consome muito material, então nós como... Eu não vou ficar dando lição de moral em ninguém aqui, mas nós temos de ter uma consciência ambiental forte, porque nós somos agentes-chave de uma indústria que consome recurso pra caramba. Então, assim, nós temos papéis decisivos e essa não é que você vai virar um ativista ambiental e abraçar a árvore, ir para o meio da floresta, acampar, não. É mais ter o mínimo da consciência cidadã mesmo, ok? E que mais? Nesse sentido, se você pode utilizar, meu povo, forma industrializada, forma metálica, você vai utilizar a forma de madeira para quê? Você não consegue um ajuste fino, como você consegue com a industrializada. Então, assim, é justamente disso que essa parte ambiental aqui fala. Fala o seguinte, você pode usar o industrializado? Use, mas se não tiver viabilidade logística, viabilidade econômica, você usa de madeira mesmo, mas usa com consciência, filho. É basicamente o que diz aqui o tópico sobre o impacto ambiental. E fala sobre a reutilização também, tá? Sempre que for possível, reutilizar. E outra, desmoldantes. Use desmoldantes para que você consiga dar longevidade. Olha só, sempre aplicar desmoldante para que você consiga dar longevidade para sua estrutura de madeira aí, para suas formas, para os seus painéis e não tenha de comprar mais madeira e assim aumentar o passivo ambiental. Bem, é por aí. O que influencia nos escoramentos que restam, nos escoramentos remanescentes ou nos reescoramentos? O peso próprio, o ciclo de concretagem, a sobrecarga. A gente resolveu questão sobre isso aqui na aula passada. E pessoal, a gente já fechou a 15.696, tá? Já vai passar para a 14.931. A 14.931 ela diz respeito à execução de estruturas de concreto, porém, ela tem tanto conteúdo sobre escoramentos e formas, quanto tem a própria 15.696. Então ela tem bastante conteúdo sim. Requisitos básicos aqui, tem que resistir às ações, tá? Tá falando aqui requisitos básicos de quê? Requisitos básicos para o projeto, para as formas e os escoramentos. Então tem que resistir às ações, tem que ter rigidez, foi aquilo que eu falei, você não pode jogar o concreto e a forma formar uma canoa. Tem que ter uma rigidez mínima ali para assegurar as tolerâncias especificadas, o formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente não devem ser prejudicados. No plano da obra deve ser descrito o método a ser seguido, ser especificados os requisitos para manusear essas escoras, essas formas, que mais? Deve ser executado de modo a respeitar o comportamento da estrutura em serviço. Aquilo que eu falei de novo, a aula passada nós resolvemos duas questões que tratavam justamente disso. O comportamento da estrutura em serviço, comportamento da estrutura em serviço. Em uma viga biapoiada, você vai tirar a escora central e vai caminhar na direção dos apoios. Em uma viga em balança, em uma laje em balança, em uma marquise, você vai retirar do extremidade do balanço e vir para os apoios. Para quê? Para que essa estrutura, esse elemento estrutural, ele entre
em serviço, e não é qualquer serviço que ele pode entrar. Ele tem que entrar no regime de serviço previsto para ele em projeto estrutural. É por aí, tá bem? O que mais? O engenheiro responsável pela execução da obra deve entrar em contato com o projetista a fim de obter esclarecimento caso tenha dúvidas, tá bem? Caso tenha dúvidas, é isso que ele vai ter de fazer. Deixa eu ver o que mais. Vamos seguir, pessoal. A ideia é ser justamente uma aula mais breve, uma aula mais tranquila. Uma ideia só para a gente passar por sobre os pontos principais da normas, tá? Aquilo que a gente precisa prestar mais atenção. Sobre a execução, isso aqui eram requisitos básicos para o projeto, tá? Que estão aqui na 14931. Agora a gente entra aqui justamente na parte de execução e vamos ver o que a gente tem. A gente tem que reaproveitar, tá? Utilizar sucessivamente, quantas vezes for possível. É lógico que vai chegar um momento que você montou a forma, concretou, removeu, montou a forma, concretou, removeu, montou a forma, os ciclos. Você faz inúmeros ciclos de concretagem, o que vai acontecer é que as características, a capacidade resistente dessa forma vai começar a se deteriorar, porque a forma não é de aço, a forma é de madeira, um painel de madeira. Quando você tiver grana para comprar uma forma metálica, e detalhe, até mesmo as formas metálicas, elas têm uma vida útil, tá bem? Se você não aplicar desmoldante certinho, se você não aplicar a graxa certinho, não tiver um revestimento adequado, vai dar ruim. Então, assim, reaproveitar, mas também você não vai comprometer a integridade, não vai comprometer a execução da sua estrutura de concreto em nome da reutilização das formas, tá? Deixa eu ver o que mais, pessoal. As contraflechas estabelecidas em projeto estrutural devem ser obedecidas. Então, aquela história, pessoal, você tem lá uma viga de concreto armado em que deve vencer um vão de 10, 11 metros, vamos supor. Essa viga, naturalmente, quando eu tirar as escoras, ela vai deformar, bem, porque tem um peso próprio gigantesco ali. E o que é necessário ser previsto? Uma contraflecha. Então, ali, na porção central dessa viga, você vai deixar uma contraflecha de 50 milímetros, 45 milímetros, 20, 30, 50, tá? A depender da resistência e característica aí do seu concreto. E isso também deve ser obedecido onde? No projeto de formas. Uma situação, exemplo aqui para vocês. Várias lajes, vamos supor, em um mesmo nível de laje, você tem laje de 16 e tem laje de 14. Onde vai ser feita, pessoal, essa diferença de espessura da laje de 16 para a de 14? Vai ser nas formas, tá? Vai ser nas formas, é lá que vai ser feito. Então, deve se atentar. Sobre o escoramento, não pode sofrer deformações excessivas, tá? Sobre a ação do peso próprio, etc. Pessoal, agora aqui, para tudo. 3 palavras-chave que nós não podemos esquecer jamais. Deformação, flambagem dos materiais e vibrações. A banca vai perguntar isso aqui para você. No projeto de escoramento, o que deve ser considerado? Aí você vai estar preparado, você vai bater no peito e vai falar assim, deve ser considerado deformação, flambagem dos materiais e vibração. Aí a banca vai dizer o quê? Deformação, flambagem dos materiais e vibrações. Falar com confiança, tá? Para convencer a banca. O que mais, pessoal? Componentes embutidos nas formas e redução de seção. Então você pode ter um tubo ali passado na forma. Isso deve garantir a estanqueidade e detalhe. Como eu falei para vocês mais acima, pode haver sim, dentro da seção do elemento estrutural, componentes que façam parte do escoramento ou da forma. Tá? Pode haver sim, desde que não perca característica estrutural, desde que não provoque manchas, desde que não seja deletério ao concreto, desde que não altere a característica geométrica, o momento, a rigidez desse elemento, tá? Você pode colocar, mas tem as inúmeras ressalvas. Aberturas temporárias em formas. As aberturas e orifícios usados para trabalhos temporários devem ser preenchidos e acabados com um material de qualidade similar à do concreto da estrutura. O que mais? Então, se você abriu lá, por ocasião da fixação do escoramento ou das formas,
Você concretou a viga com um vazado lá, com um furo, com um orifício. O que você vai ter de fazer? Vai ter de preencher isso depois, com um material similar ao do concreto da estrutura, para que haja perfeita solidarização aí. O que mais? Formas perdidas. Recomenda-se evitar o uso de formas perdidas, tá? E aqui, pessoal, a gente tem meio que uma repetição do que a gente ouviu lá na 15696, que é o quê? Compatibilização, correta ancoragem, durabilidade, imunização, que é o quê? É para destruir esses cupins, esses fungos e insetos em geral, para que esse material não apodreça lá de maneira de maneira que seja prejudicial à estrutura, tá? O que mais? Cuidados antes da concretagem. Então, deve a retirada. Aqui está falando de retirada já, esse tópico não deveria estar aqui, ele deve estar lá. Ele deve estar junto aqui da parte de remoção, já vou adicionar ele aqui. E o que acontece? A gente está falando de cuidados preliminares. Antes da concretagem, o que a gente deve fazer é conferir as dimensões, o prumo das formas. Por quê? Porque você não quer a sua viga de concreto armado fora do prumo, toda torta, com a dimensão já torcida, vamos colocar nesses termos assim. A superfície interna das formas deve ser limpa. Isso aqui é mais sobre já procedimentos de concretagem, tá? É lógico que envolve as formas, mas quando a gente pensa em projeto de formas e escoramentos, a gente está pensando mais nas cargas que vão estar associadas e não necessariamente a limpeza. A limpeza vai ser mais um cuidado aí do pessoal da concretagem mesmo. Vai entrar mais no campo da 14931 do que no campo da 15696. Antes do lançamento do concreto, devem ser devidamente conferidas as posições e condições estruturais do escoramento, a fim de assegurar que as dimensões e posições das formas sejam mantidas. Então, vai ter vibração, a galera vai andar em cima, vai ter gente puxando concreto com rodo lá. Então, deve se certificar de que isso esteja bem fixo, de que sejam mantidas conforme o projeto e permitir o tráfego de pessoal, etc, etc. Vamos lá, pessoal. Uso de agentes desmoldantes. Quando esses agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados exclusivamente na forma, antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a superfície do concreto. Aquilo que a gente falou, não pode prejudicar a coloração, não pode haver uma alteração da cor do concreto, não pode haver uma alteração da aderência ao revestimento posterior. E isso, pessoal, você vai utilizar, olha uma pegadinha que a banca gosta de fazer. Como tem essa questão da cor, no que diz respeito aos desmoldantes, ela pode perguntar para você o seguinte: eu vou usar desmoldante só quando o concreto for aparente? Não, não procede, tá? Qual a função do desmoldante? É você dar longevidade para a forma. Você quer dar longa vida à forma. Você quer usar a forma 1, 2, 3 vezes. Então, o desmoldante vai contribuir para isso aí. O que mais? Não pode, novamente, aquela história, não pode alterar a cor, não pode alterar a aderência. E, pessoal, sobre os prazos mínimos para a retirada das formas. As formas laterais de pilares e lajes, 3 dias, tá? Você deve deixá-las lá. Retirada parcial, isso aqui é para lajes e vigas. Isso para lajes e vigas com vãos inferiores a 6 metros, tá? Eu vou mostrar uma norma para vocês aqui, que é a 7898, eu acho. Ctrl 78, 7678, é o título da norma. Olha só. Segurança na execução de obras e serviços de construção. Então, aqui tem, tempos mínimos de cura convencional. Então, o tipo de peça estrutural é o tempo de cura, o tempo para que o concreto atinja as suas propriedades básicas. Então, se o concreto não curou, você vai tirar a forma do concreto, meu povo? Você não vai, tá? Não vai. Então, fundo de viga, pode haver, calma aí, atenção no que eu vou dizer, pode haver uma remoção parcial das escoras, tá? Mas tirar tudo, você não pode fora desses prazos aqui.
E quais são? Para lajes, formas laterais de viga. Olha só, lateral de viga você pode tirar em um dia. Eu vou pegar o pior caso, que é quando a sobrecarga for maior que o peso próprio. Vou pegar o pior caso. Então, lateral você pode tirar um dia, pilar você pode tirar... Pessoal, essa norma ela é de 80 e bolinha. Ela é de 83, veja só. Ela é de 83. E aqui, lá falava na tabela 7.2 em um dia. Porém, aqui já fala que para retirar a forma lateral de pilares, eu já tenho que aguardar 3 dias. Então, a gente vai ficar com isso aqui que é mais recente. A gente sabe que está mais correto, tá? Formas laterais de pilares e lajes, 3 dias. Retirada parcial, retirada de parte das escoras, de lajes e de fundos de vigas menores que 6 metros de vão, tá? 14 dias, retirada total da laje, menor que 10 metros de vão aí, você pode tirar tudo com 21 dias. E a retirada total de vigas e lajes aí, e arcos, com vãos maiores que 10 metros, só pode ocorrer após 28 dias, tá bem? E deve suportar a carga imposta ao elemento, evitar deformações que excedam as tolerâncias. Tudo isso aqui deve ser verificado, tá? Não devem ser removidos em nenhum caso. Lembrar disso aqui porque são palavras que muitas vezes, por conta delas, a gente fica meio inseguro de marcar aquela alternativa. Por exemplo, a banca diz para você, em nenhum caso, até que o concreto tenha adquirido resistência, aí você fica assim, opa, espera, em nenhum caso, tá bem? Então se atentar, pessoal, palavras como impedir, garantir, somente, apenas, em nenhum caso, tá bem? Única e exclusivamente, tudo que for restritivo demais, ou que for complacente demais, que for libertino demais, tudo que for muito amplo, você abre o olho. Tudo que for muito restritivo, abre o olho, porque é onde a banca gosta de ir em cima, tá bem? Aqui a gente dá aula de conteúdo de civil e dá dica para resolver questão de concurso também. É ou não é? Pacote completo, serviço completo, valoriza. Deve ser dada especial atenção ao tempo especificado para a retirada do escoramento e das formas que possam impedir a livre movimentação de juntas de dilatação. Então, especial atenção para esses caras. O tempo deve ser cumprido estritamente quando envolver juntas de dilatação, etc, etc. O modo de elasticidade deve ser garantido, tá bem? Aqui, deformação diferida, a gente está falando da deformação progressiva, tá associada à fluência do concreto, tá certo? Tudo tá lá na 14931, tá, pessoal? Sobre a remoção, não pode haver impactos, deve ser efetuada sem choques, tá? Formas e escoramentos devem ser removidas de acordo com o plano de desforma previamente estabelecido. Para efetuar a remoção, devem ser considerados os seguintes aspectos: o peso próprio. Pessoal, o peso próprio da estrutura, o peso próprio do escoramento, tá? Das lajes acima, porque você pode estar muito bem tendo o início de um ciclo de concretagem logo no pavimento superior a essa laje que você acabou de concretar. Então, essas condições aqui devem ser observadas. Possíveis exigências relativas a tratamentos superficiais superiores. Isso aqui tem que dar uma checada, tá? É o que eu estou falando. Isso aqui é a síntese da síntese. Pega a norma que vai estar no link aí. Todas essas normas que eu estou falando aqui, 14931, 12655, a 12655 e a 15696, a NR18. A gente vai chegar na NR18 agorinha, tá? Pessoal, a 12655, basicamente, ela fala aí das responsabilidades dos profissionais, tá? Que tem associada, por exemplo, veja bem, especificação de FCK para as etapas construtivas como retirada do cimbramento, aplicação de proteção ou manuseio de pré-moldados. Isso aqui é responsabilidade de quem? Do projetista. Aí chega aqui e fala da... deixa eu só encontrar aqui a parte que fala das formas e cimbramentos.
escolha do tipo, demais propriedades, escolha das modalidades do preparo, recebimento. Aqui, ó, veja só, cuidados requeridos pelo processo construtivo e pela retirada do escoramento, levando em consideração as peculiaridades dos materiais, em particular do cimento e as condições de temperatura. Então, o que acontece? A banca, ela vai e diz assim, especificar material, quer dizer, diz o seguinte, cuidados requeridos pelo processo construtivo e pela retirada do escoramento, levando em consideração as peculiaridades dos materiais, é responsabilidade do projetista. Que a banca pode dizer para você, procede? Não procede, é responsabilidade do executor, do engenheiro residente, do engenheiro responsável pela execução da obra. Então, pessoal, foi para isso que eu coloquei aqui. Nós resolvemos questões, vocês viram, nós resolvemos questões relacionadas a esse tópico aqui, tá na aula anterior, é só assistir caso não tenha assistido ainda, tá? Que discutem justamente esse ponto. E finalmente a gente chega onde? Na NR 18. NR bem tranquila, tá, pessoal? Lá na 18, o que a gente tem sobre formas e escoramentos as formas devem ser projetadas e construídas de modo a que resistam às cargas máximas. Aí a banca diz para você, cargas mínimas. Cargas mínimas, pessoal, não é cargas mínimas, tá? Cargas máximas. As formas devem ser projetadas e construídas de modo que resistam às cargas máximas. O uso de formas deslizantes deve ser supervisionada por profissional legalmente habilitado. Procede, procede, letra de norma. Aí a banca vem e diz para você, não precisa, quando for formas deslizantes, supervisão de profissional legalmente habilitado. Você diz falso, marca um X, bem grande. Os suportes e escoras de formas devem ser inspecionados antes e durante a concretagem por trabalhador qualificado. Exatamente. Suporte para quê? Para quando o pessoal da concretagem, o pessoal do acabamento, o pessoal do adensamento chega lá, eles não caírem lá de cima porque a droga do escoramento desabou. Bem, é necessário se atentar a isso. Devem ser inspecionados. Perdão pelo palavrão, viu, pessoal? Me empolguei. Avançando. Durante a desforma, devem ser viabilizados meios que impeçam a queda livre de seções de formas e escoramentos, sendo obrigatória a amarração das peças. Então, quando dá desforma, você pode simplesmente soltar a forma lá do terceiro pavimento? Não pode. Devem ser amarradas essas peças, isolado, sinalizado. E, antes do cimbramento, as amarrações de pilares devem ser estaiadas ou escoradas antes do cimbramento. Devem ser amarradas ou escoradas. Pessoal, aquilo que eu acabei de ler, um Ctrl+C, Ctrl+V da 6118, tá? Tem três coisinhas que eu quero lá na parte de carga de trabalho. Cargas. Gente, aqui. Essa parte aqui, ó, se atentar, tá? Sobrecarga de trabalho, se a banca perguntar para você o que é sobrecarga de trabalho, você vai dizer, é a sobrecarga de lançamento, de adensamento e de acabamento. Lançamento, adensamento e acabamento. Mínimo de 2, tá? Quando for plataformas, 1,5, conforme está aqui. E outra coisa que eu quero mostrar também, flambagem. É isso aqui. Não se esqueça disso aqui, tá? Porque é um ponto quente, é onde as bancas costumam vir, tá? No projeto de escoramento devem ser consideradas a deformação e a flambagem dos materiais a que o escoramento estará sujeito. Pessoal, esse é o nosso resumo, tá? No que diz respeito a formas e escoramentos. Eu só tenho a agradecer vocês por ter acompanhado a gente até aqui, tá? Sei que tem uma galera que está acompanhando a gente aí com constância, isso me alegra muito, eu fico feliz. E se o conteúdo foi relevante, se inscreve aí no canal, dá um trabalhão. Ontem eu fui dormir, hoje eu fui dormir, né? Dormi tarde preparando material, preparando aula. Então valoriza aí, deixa um curtir, faz um comentário. Ativa o sininho aí para quando eu postar vídeo você ser notificado e vir para cá, caso você esteja na jornada aí também. Deixa o like, compartilha e segue a gente lá na rede social, pessoal.
é arroba Civil Engenheiro e arroba Feitosa Tales, tá? Por enquanto eu estou usando o Civil Engenheiro e a gente se encontra por lá, tá ok? Pessoal, fica o meu abraço, desejo sucesso para vocês. Para quem namora aí, feliz Dia dos Namorados, tá? 12 de junho hoje. Fiquem em paz, aproveitem e bons estudos. E a gente se encontra por aqui. Tchau, tchau.